Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, aqui quem fala é o professor Pablo, o seu professor de História, Geografia, Filosofia, Sociologia. E estou aqui sempre pronto para ajudar vocês no Enem, vestibulares, concursos públicos ou coisas que o valham. Na aula de hoje, nós vamos falar, já pensando no Enem, um pouquinho sobre as reformas, isso mesmo no plural, sobre as reformas religiosas. Vitor, solta a vinheta. Pois bem, pessoal, como eu havia dito, para fins de Enem, vestibular, não nos basta apenas saber sobre os fatos, mas é necessário também que a gente conheça o contexto em que eles ocorreram, em quais circunstâncias eles se desenvolveram. Quando nós falamos de reformas religiosas, essas reformas religiosas, elas estão inseridas dentro de um contexto de transição do chamado mundo feudal, que vai ter vídeo aqui no canal também, para os chamados estados nacionais, por volta do século XVI. Eu estou falando de renascimento, estou falando de expansão marítima, tudo isso nós vamos abordar juntos aqui também, tá? O grande fato é que durante toda a Idade Média, se tinha um pensamento, se predominava uma corrente de pensamento chamada de teocentrismo, que significa dizer que todas as explicações religiosas é que permeavam todo o centro das discussões, não é? A Igreja Católica, então, ela se apresentava como a instituição mais poderosa da Idade Média. E a Igreja Católica, ela já vinha sofrendo alguns questionamentos de algumas práticas desde a época das cruzadas, seja relacionada à cobrança de impostos, seja relacionada, não é, à grande concentração de terras, enfim, o grande fato é que essas críticas passam a ser intensificadas tanto pela realeza quanto pela burguesia. Ô Pablo, por que a burguesia critica a Igreja Católica? Pois bem, a Igreja Católica, ela tinha como princípio afirmar que a usura, ou seja, a acumulação primitiva de capitais, se constituía numa prática pecaminosa. Por esse motivo, a burguesia, ela vive de quê, meu querido? De que o burguês vive? De acumulação de dinheiro. Por esse motivo, a burguesia, ela se incomoda com essas práticas e passa a questionar a própria Igreja Católica. E é a partir daqui que nós vamos ter a chamada Reforma Luterana. Ela recebe esse nome justamente por ter sido iniciada por um monge agostiniano, ou seja, seguidor dos pensamentos de Santo Agostinho. Você não sabe o que Santo Agostinho disse, não? Você não sabe, não? Vai ter vídeo aqui no canal também, fica ligado, ativa o sininho, dá o seu curtir, dá o seu joinha, essas coisas que vocês sabem fazer aí, para não perder nada e ficar por dentro de todos os conteúdos que mais são cobrados no vestibular. Não esquece não, dessa moral aí para nós. Pois bem, pessoal, essa reforma, então, ela é iniciada por um monge agostiniano que questionava principalmente a noção e a ideia de salvação que a Igreja Católica ela apresentava. Como o próprio nome diz, tratava-se de uma tentativa de se reformar a Igreja Católica e não de romper. Se você quer fazer uma reforma na sua casa, você vai jogar lá no chão, vai começar tudo de novo? Lógico que não, meu querido. Você vai alterar alguns pontos que eventualmente você acha que estão te incomodando, não é? E a ideia do Lutero era justamente essa. O Lutero, pessoal, e toda a comunidade ali, principalmente da região do chamado Sacro Império Romano Germânico, eles estavam incomodados principalmente com dois pontos da Igreja Católica. Em primeiro lugar, a venda de indulgências. O que é indulgência, pessoal? Como eu havia dito, o perdão para a Igreja Católica, ele não acontecia por meio do arrependimento. A bem da verdade, o perdão, ele acontecia, segundo o que preconizava a Igreja Católica, pela aquisição. Você ia lá então, chegava no padre, comprava, pagava e recebia um documento do Papa assinado que aquilo ali estaria o seu perdão. Além disso, existia a prática da simonia. Não tem nada a ver com Simone e Simária, não, rapaz. A simonia era a venda de itens religiosos falsificados. Então eu te vendia aqui um ossinho, falava que esse era o ossinho do dedinho mindinho de Jesus.
eu te vendi um pano e dizia que aquele pano era o pano que Jesus Cristo enxugou o seu rosto e assim sucessivamente. Essa prática, ela passa a ser intensificada nessa região que eu disse, do Sacro Império Romano Germânico, principalmente para a construção da Basílica de São Pedro. E esse, portanto, é o estopim, ou seja, a gota d'água para a Reforma Luterana. Como eu disse para vocês, o Lutero, ele era um seguidor de Santo Agostinho. E o Santo Agostinho, ele entendia que o perdão, ele se dava pela conversão. Se você se arrependeu, você estaria perdoado. E nada tinha a ver com uma questão religiosa. O Lutero, ele tenta conversar com monges, ele tenta conversar com padres, ele tenta inclusive falar com o Papa. Isso é muito bem retratado num filme, fica aí a nossa indicação, que é o filme desse nome, chamado de Lutero. Só que ele não é ouvido. Até que no ano de 1517, na Catedral de Wittenberg, Lutero, ele afixa suas 95 teses, um conjunto de orientações, um conjunto de preposições, um conjunto de pensamentos, onde Lutero entendia que a Igreja Católica ela falhava, não é? Dentre eles estava a salvação pela fé e não pela indulgência, os cultos em línguas nacionais. O Pablo, a Igreja Católica não fazia oração em língua nacional, não, senhor. Todas as missas eram rezadas no latim. O Lutero questiona a autoridade do Papa, a existência de apenas 2 sacramentos, enfim, pessoal, ele vai criticar o celibato, a adoração de imagens. Ele entendia que não era necessário ter intermediários, ou seja, a existência dos santos, não é? Entre Deus e aquela pessoa que estava fazendo a sua oração. O grande fato é que a igreja, por meio do seu então Papa, um cara chamado de Leão X, ela excomunga Lutero. Pablo, seja claro igual água de enxurrada, meu querido. O que é excomungar? Excomungar significa dizer que a igreja condena o Lutero à danação, afirma que aquela alma, para ela, não tem mais salvação, não é? Vai de arrasta para baixo, se é que existe essa expressão. Lutero, então, ele rasga esse documento de excomunhão, ele se refugia na Saxônia e começa a fazer a sua própria interpretação da Bíblia, tá? Essa interpretação bíblica do Lutero, ela só é possível ou ela é facilitada pela invenção da prensa, que era um órgão aí que vai auxiliar na realização de várias cópias durante o próprio século XVI. Pessoal, é importante a gente entender, né, que nós estamos falando de um período onde a Igreja Católica não é conhecida por ser extremamente simpática a críticos. Você deve estar se perguntando aí, você, aluno esperto, que vai ser aprovado no Enem, que vai ser aprovado nos vestibulares, deve estar se perguntando assim, Pablo, a Igreja Católica aceitou isso numa boa? A bem da verdade que não. O Lutero, ele só consegue sobreviver a essas críticas porque ele recebe apoio. Lembra da burguesia? Ele recebe apoio da burguesia na região da Saxônia, que estava interessada na tomada das chamadas terras clericais naquele lugar, tá? A partir desse momento, então, Lutero, ele vai romper de vez com a Igreja Católica e vai criar uma nova religião chamada de luteranismo, onde a salvação se dá pela fé, onde o principal ponto de segmento seria a Bíblia e onde não haveria intermediários. Essas críticas religiosas também viraram críticas sociais. Movimento encabeçado, por exemplo, pelos chamados anabatistas, que tinha como liderança um cara chamado de Thomas Manzer, né? O Lutero até que foi contra esse movimento, que era um movimento que tomava terras, inclusive, de nobres da Igreja Católica ali. Mas o grande fato é que nós tivemos uma série de conflitos entre protestantes e entre católicos. Protestantes de um lado e católicos do outro. Inclusive, os protestantes recebem esse nome, não é? Evangélicos, dizem as más línguas, pois em uma conversa entre Lutero e o Papa Leão X, Leão X havia perguntado para Lutero, Lutero, por aqui, na final de contas, você é católico ou você é evangélico? Uma vez que tudo que você fala, você mostra no Evangelho, que Lutero teria dito. Entre ficar com as escrituras ou ficar com a Igreja Católica, eu prefiro ser chamado de evangélico, tá? Curiosidade aleatória aí para vocês.
O grande fato, pessoal, é que após o surgimento do luteranismo, nós vamos ter outras religiões que vão se inspirar em Lutero, como é o caso do calvinismo. Se você estiver rindo aí do cabelo do professor, pode ter certeza que a coisa não vai ficar bem para você. Tô de olho, hein, rapaz? E o caso do anglicanismo, e a Igreja Católica, ela vai dar a sua resposta em um movimento que fica conhecido como Contra-Reforma, tá? Esses movimentos nós falaremos aqui na parte 2 e parte 3 desse vídeo. Basta você ativar o seu sininho, se inscrever para você não se perder. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Deixa as dúvidas no comentário, dá logo o seu joinha, o seu gostei, compartilha com seus amigos aí. Muito obrigado, até a próxima, beijos, abraços e tchau!